Bem, o design da caixa SKX da atual linha Seiko 5 Sports previsivelmente chamou a atenção quando foi lançado. As coisas realmente explodiram quando a marca lançou a série SSK em 2022, trazendo um movimento GMT mecânico para a faixa de preço, abaixo de $500. Naturalmente, modelos como o SSK001 e o SSK003 venderam que nem água. Mas desde então, outro pilar dessa coleção surgiu na forma do SSK023, que faz parte da subcategoria Seiko 5 Field. Agora, muitos entusiastas foram atraídos pela nova abordagem acessível do GMT, com bezel fixo de aço inox e escala de 24 horas com detalhes laranja. Além de tudo isso, ele veio em um pacote de tamanho ideal, totalmente escovado, que custa menos de $500. Colecionadores logo se perguntaram, por que não lançam uma versão polar desse relógio? Agora a Seiko finalmente pensou nisso para você. E hoje vamos analisar essa versão, o SSK059. Embora novo, a Seiko já havia dado pistas desse relógio no início de 2024, quando o SC009 com mostrador branco foi lançado em janeiro como um modelo exclusivo para o Japão, apenas um mês depois do anúncio do SSK023 preto para o mercado mundial. Fãs de fora do Japão se perguntaram por que a Seiko os tratou tão mal. Apesar do tom dramático, a indignação era compreensível. A inspiração do mostrador branco ou polar da família Explorer está certamente presente aqui, e mudar a cor se integra perfeitamente ao design. Agora, seja qual for o motivo de não terem lançado essa variação para o cenário global mais amplo, a razão acabou prevalecendo na sede da Seiko, e a versão internacional do Polar SSK, o SSK059, finalmente chegou após 2 anos. Agora, será que valeu a pena esperar? Como a grande novidade desse lançamento é o novo mostrador, faz sentido começar por aí. Agora, se você já viu o SSK023 antes, o mostrador do SSK059 vai parecer muito familiar. O formato é quase igual, só que o esquema de cores será invertido. O mostrador preto é mais sério, enquanto o 059 tem um visual leve e brilhante, adequado para verão e inverno. É simplesmente um relógio bonito. O fato de custar menos de $500 indica grandes perspectivas para o Polar 5. O mostrador tem acabamento branco fosco acinzentado, servindo de fundo frio para o anel de minutos que lembra a ardósia, enquanto um cinza prateado é usado nos índices geométricos, marcadores arábicos elevados e escala interna de 24 horas em formato militar. A palavra Seiko em relevo e o logotipo Superman 5 abaixo das 12 horas também são apresentados em prata, assim como o texto automático acima das 6 horas com o GMT impresso abaixo em um vibrante vermelho alaranjado. Há uma moldura prateada ao redor da janela de data chanfrada rasa, oferecendo um pouco mais de detalhe e dimensão. E no que diz respeito à legibilidade noturna, a Seiko fez uma escolha estranha de não aplicar lume nos numerais arábicos, mas sim apenas nos pequenos pontos localizados dentro dos índices quadrados e triangulares nas extremidades do mostrador. A iluminação do material é excepcional, como de costume na Seiko. No entanto, devido ao espaço limitado, a apresentação fica aquém do padrão da marca. O lume bridge dos ponteiros tipo lápis funciona bem e é fácil de ler. O ponteiro GMT laranja brilha bem, enquanto o de segundos com ponta de seta tem brilho um pouco menor. Talvez seja o tom do laranja nos ponteiros, mas traz uma sensação vintage ao mostrador, lembrando clássicos do final dos anos 60 e início dos 70. Então, se você acredita que não há nada como o estilo antigo, este vai ser um Seiko 5 muito interessante para o seu gosto. A estética funcional, o bezel fixo e o acabamento totalmente escovado conspiram para despertar essas sensações vintage. Agora, as dimensões da caixa são 39,4 mm de largura, por 47,9 mm de ponta a ponta, com uma altura de caixa muito bem disfarçada de 13,6 mm, proporcionando uma ótima experiência no pulso para a grande maioria das pessoas, vestindo fiel ao seu diâmetro. A escovação circular na frente da caixa se une às laterais escovadas horizontalmente, destacando o conceito de relógio-ferramenta. Da mesma forma, o luneta fixa de 24 horas firma o visual entre os clássicos prontos para a ação do passado, sendo destacado pelo detalhe surpreendente de um acabamento escovado radial e até recebendo um leve polimento sutil na lateral desse bezel. No geral, essa é a única parte da caixa que realmente se destaca e transmite a sensação de valer o preço, junto com o restante do conjunto. Vários outros fatores entram para a coluna dos pontos positivos, incluindo as alças perfuradas e uma coroa de pressão sem assinatura às 3 horas, que oferece um perfil baixo e uma boa aderência, sem falar nos 100 metros de resistência à água. O mostrador é protegido por um cristal Hardlex levemente abaulado, que acrescenta pouca altura à caixa em relação a versões mais altas. Agora, a curvatura sutil ainda valoriza o visual e deve agradar quem já escolheu essa proposta retrô.
Agora, esse vidro Radlex vai lidar muito melhor com reflexos do que o Safira. A desvantagem é que ele não será tão resistente a riscos. Embora a linha Seiko 5 Sport seja referência em muitos aspectos, uma área em que esses modelos parecem mais condizentes com o preço é a pulseira, embora eu diria que ela cumpre bem o papel, e combina com o conjunto geral. Eu gosto muito mais dessa aqui do que de algumas outras pulseiras da Seiko por aí. Só o acabamento escovado e o design dos elos finos já fazem diferença. Ela se integra muito bem e realmente combina com o conjunto todo. Os elos ajustados por pino maciço são bem mais robustos que os dos antigos Seiko 5, mas consistem em um único elo escovado que ocupa toda a largura da pulseira, em vez de 5 elos separados. Uma ilusão inteligente que funciona muito bem visualmente. Já o fecho evidencia as medidas de economia, com construção estampada e 4 furos de microajuste que exigem ferramentas para ajuste. Dito isso, os 2 botões de pressão e o flip lock são bem seguros, nunca senti que daria um problema. E se você quiser mudar um pouco, as garras perfuradas e a largura de 20 mm vão facilitar a troca da pulseira. Os Seiko 5 são amados há muito tempo por vários motivos. E uma das características da geração anterior era a lendária durabilidade dos calibres 7S20 e 6, usados em grande parte da linha. Embora seja algo anedótico, eu já ouvi e vivi inúmeras situações de Seikos bem usados, com seus humildes 7S20 e 6 ainda funcionando depois de mais de 20 anos sem manutenção, mas não é algo que a gente recomende. Com a aposentadoria da linha Seiko 5 da era do logo do escudo, sem falar na descontinuação do SK Challenge Diver, favorito dos colecionadores, o sucessor atual do movimento 7S é a série 4R. Dentro do SSK 059 está o calibre 4R34, uma variante Office GMT apenas com data, que possui um ponteiro de 24 horas ajustável de forma independente. Muito já se falou sobre o movimento 4R34, mas ele realmente criou um mercado totalmente novo para clientes de GMT, e isso não pode ser subestimado. Antes da Seiko lançar esse movimento, não existia GMT mecânico abaixo de $500 de grande marca. As especificações do movimento são estas. Ele tem uma frequência de 3 Hz ou 21.600 vibrações por hora, possui parada de segundos e corda manual. A parada de segundos acontece quando você puxa a coroa até a última posição, 24 rubis e uma reserva de marcha razoável de 41 horas. A Seiko classifica a precisão desses movimentos entre mais 45 e menos 35 segundos por dia, uma estimativa conservadora, já que na prática eles costumam ter desempenho superior. Dito isso, a Seiko não é conhecida por faixas de precisão rigorosas nessa faixa de preço. Em outras palavras, especificações típicas da Seiko, mas pelo valor você está recebendo um movimento manufaturado internamente que é um dos mais utilizados no mercado em termos de volume. Eles podem não ser bonitos, mas você pode ver pelo fundo de caixa transparente. Vamos analisar e comentar sobre o SSK 059, além de compartilhar minhas opiniões. Eu sempre fui um grande defensor dos GMTs da série SSK da Seiko e da coleção Seiko 5. O estranho é que as pessoas prestam muita atenção ao preço ao ver os modelos Seiko 5. Mas para nós e eu acho que para eles também, os Seiko 5 mais vendidos são na verdade os mais caros, é o Seiko 5 GMT. E eu acho que isso mostra porque esses relógios estão em uma posição tão difícil de superar. E nós falamos sobre isso o tempo todo. Esses foram os relógios que permitiram um GMT mecânico acessível, abaixo de $500 para as massas de forma consistente. Agora, quando vimos o SSK 023, ele nunca iria substituir o sucesso daqueles outros SSK GMTs com aqueles bezéis bicolores. Aqueles provavelmente vão atrair mais em comparação com essa essência mais contida de relógio de campo que vemos aqui. O mesmo provavelmente pode ser dito dos GMT Masters e da série Explorer, onde você vê alguma inspiração nos designs aqui, mas com seu próprio toque e interpretação. Agora, muitos dos contras permanecem os mesmos, e muitos dos prós também permanecem os mesmos aqui. Acho que o principal a destacar nesses relógios é que a pulseira talvez não seja tão boa. Prefiro as pulseiras dos Field 5 Series especialmente pelo fecho, em comparação a outros relógios da linha 5 Series. O lume poderia ser um pouco mais forte comparado ao que você está acostumado com a Seiko, mas o padrão é muito alto quando se trata da Seiko, e isso é mais uma questão de não usar tanto espaço no mostrador. E então os movimentos vão ser mais como um motor de Toyota Corolla. Eles simplesmente funcionam. Se você está procurando o melhor desempenho, este não vai ser um relógio para considerar nesse sentido, do ponto de vista de precisão. Mas se você quer confiabilidade, um calibre comprovado, esses são alguns dos calibres mais testados e amplamente usados no mercado. Se você quer algo que funcione, como nos vídeos onde colocam um bloco de concreto em um Toyota Corolla ou Honda Civic e deixam rodar até acabar o combustível, é isso que esses relógios em movimento simbolizam. Mas isso não garante perfeição. Isso não significa que eles não tenham suas peculiaridades, mas essa é a abordagem geral desses relógios, permitindo que mais pessoas possam apreciar e ter um GMT mecânico nesse segmento.
E é aí que esses relógios realmente se diferenciam mais. E eu acho que com esse mostrador polar, eu gosto de chamar esse aqui de Polar 5, eu realmente acho que esse nome pode pegar. E eu acho que é um nome legal. Na verdade, eu gosto mais desse aqui do que da versão com mostrador preto, pessoalmente. Ele não tem tanto contraste, mas tem um pouco mais de impacto por causa do destaque laranja que vem com o ponteiro GMT. E eu sempre gostei da família GMT Polar. Sempre gostei de um mostrador branco com um toque de cor vindo daquele ponteiro GMT. Isso me atrai pessoalmente. Lembro de ver os modelos JDM no lançamento e pensei, se um dia chegarem aos Estados Unidos seria incrível. Isso deixaria tantos entusiastas felizes e eu adoraria ver isso um dia. Bem, com o SSK 059 esse dia finalmente chegou. E o que dizer? É mais um GMT líder de categoria por menos de $500 da Seiko. A marca que foi responsável até mesmo por iniciar a discussão sobre um GMT mecânico abaixo de $500 pelo menos para o grande público. Mas tudo bem pessoal, essa é a minha opinião de hoje, analisando o Seiko 5 SSK 059. Assim que vi esse mostrador branco para o mercado JDM nessa configuração, pensei, isso precisa chegar ao mercado internacional o quanto antes, porque está muito bonito, e acho que eles fizeram um ótimo trabalho com esse relógio. Sou fã dos SSK GMTs, como sabem. O que acham desse modelo? Preferem ele ao de mostrador preto ou seguem com o 023? Qual preferem? Se você já conseguiu pegar esse relógio e tem alguma opinião sobre ele, deixe um comentário aqui embaixo também. Isso provavelmente vai ser algo útil para quem está de olho nesse relógio. Confira tedboulders.com, revendedor autorizado de mais de 35 marcas. Compras no site têm envio rápido, suporte dedicado e garantia de fábrica em todos os produtos. Se você estiver em Cleveland, Ohio, inauguramos uma nova loja principal, mudando da anterior para um espaço maior. Agora temos 4 vezes mais espaço e 4 vezes mais marcas. Se quiser ver marcas como Seiko na loja, pode fazer isso. Temos Seiko Lux, Tissot, Hamilton e mais 15 marcas na loja. Confira online ou presencialmente, será um prazer ajudar na sua próxima compra de relógio. Isso nos permite continuar fazendo o que estamos fazendo aqui, e nós amamos o que fazemos. Mas pessoal, muito obrigado mais uma vez por assistirem. Fiquem bem, e eu vejo todos vocês em breve.